Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 37. Nós estamos falando sobre fé às quartas-feiras. E eu confesso aos irmãos o seguinte, eu estou imitando o nosso pastor. Ele prega algo sobre o Espírito Santo e eu penso, vou falar a mesma coisa sobre fé. Domingo ele falou para que serve o Espírito Santo nas nossas vidas. E hoje eu vou falar sobre para que serve a fé nas nossas vidas. A fé é para fazer milagres, isso todo mundo já sabe, não sabe? Todo mundo acha que fé é só para fazer milagres. Senhor, quando estiver passando por um terrível momento, quando eu estiver precisando de algo sobrenatural, a gente coloca a nossa fé em ação e dá tudo certo. E a gente acha que fé então é para isso. Fé é para resolver problema que a gente não pode resolver sozinho. E sim, isso é uma faceta da fé. Inclusive, sábado eu tive que usar muito essa fé. Estou eu em Jaguariúna, de moto, olhei para o posto de combustível e falei, para quê? Teremos um posto mais na frente. Aí saio de moto, tinha 30 quilômetros de autonomia. Aí começa 29, 28, 27, 20. Quando deu 12 eu parei no acostamento e avisei todo mundo, minha gasolina vai acabar. E nós ainda estamos em Jaguariúna, a gente nem saiu da cidade. Aí o meu pai e o nosso amigo Ney falou, então vamos devagarzinho para ver se chega um posto. Eu coloquei no Waze e o posto mais próximo estava 25 quilômetros. E eu falei, a minha gasolina dá para 12, 25, é o dobro. Irmão, eu ia devagar, porque eu ia orando, Senhor, não me deixa aqui largado no meio do caminho. Senhor, faz um milagre, faz brotar um posto. Senhor, em nome de Jesus, esse posto tem que aparecer. Aí foi dando 10, 9, 7, 5. No 5 eu já comecei, Senhor, se Tu és Deus em Israel, dentro do capacete ali, sozinho, Senhor, aleluia, não deixe o Teu filho. Já estava como Jesus, por que me abandonaste, Senhor? Deu 3, deu 2, deu 1. Aí no 1 eu já estava falando línguas estranhas. Ah, Senhor, eu sou cheio do Espírito Santo. O carro anda sem motor, Senhor. Eu já estava ali profetizando, o carro anda sem motor. Ah, Senhor, o Senhor faz o paralítico andar, o cego enxergar. Você vai fazer essa moto andar sem gasolina, para a glória do Teu nome. Aí deu 0. Quando deu 0, no exato momento que deu 0, apareceu posto de combustível a 1 quilômetro. Eu falei, Senhor, Tu és Deus em Israel, aleluia, agora eu só vou precisar empurrar por 1 quilômetro, glória a Deus. Mas aí eu não precisei empurrar, eu consegui chegar. Quando eu tirei assim o capacete, eu olhei para o meu pai e falei, a única coisa que eu estava fazendo era orar, e ele, eu também. Eu falei, aleluia. A oração, quando 2 estão em oração, é ligado no céu, aleluia, glória a Deus. Irmão, meu tanque de combustível cabe 9 litros. O rapaz do posto colocou praticamente os 9 litros, ele falou, estava seco. Eu falei, há Deus em Israel, irmão, aleluia, glória a Deus. E a gente vive essa fé, às vezes, no desespero, eu uso a minha fé. Mas eu quero falar sobre a história
de um homem chamado José. E eu só vou ler um versículo, porque nós vamos falando da história ao longo do texto e da mensagem, que diz assim no versículo 5: certa vez José teve um sonho. Pronto, só até aí. José teve um sonho. Porque a fé, ela não é para os dias em que a sua gasolina está acabando, somente. Ou para quando você recebe um diagnóstico cruel somente. Ou quando você olha para a sua conta bancária e está igual a minha e tem bastante dinheiro, mas na frente está um negativo e você fala: ah, Senhor da glória, eu preciso de um depósito aqui no nome de Jesus. E acontece. Mas eu vejo José sendo um homem de fé no dia a dia, sem nada às vezes muito cruel acontecendo, ou acontecendo coisas que acontecem nas nossas vidas. José, a história dele foi registrada, mas às vezes, aquilo que José passou, nós também passamos. E primeira fase talvez da fé de José, foi ousar acreditar em um sonho, que não fazia sentido algum ser para ele. Porque José sonhou, você sabe do sonho, ele sonha que os feixes se dobram, ele se mantém em pé, algo como um dia, sua família, as pessoas vão se dobrar a você, e você será honrado. Isso, para José, não era certo sonhar, não era correto sonhar. Primeiro porque José não era o primogênito, José não é o que recebe a bênção do pai, José é o filho da velhice, José não é aquele que, hoje, nos dias de hoje, é que o filho mais novo é mimado, mais do que o filho mais velho. Dizem que se você tem 3 irmãos, o mais velho é o que mais sofre, o do meio ninguém liga, e o mais novo é mimado. Eu fui o mais novo, glória a Deus, amém, amém Jesus. Mas depois veio o Woody, eu sei agora o que é ser o do meio. O Woody é mimado. O que você quer comer? Ah, eu pensei, não. Woody, o que você quer comer? Frango? Vou te dar. Família inteira depois come frango, junto com o Woody. Ele não podia sonhar, não era para ele. Aquele sonho, ele poderia dizer: ah, eu tive esse sonho, mas olha, isso foi coisa da minha cabeça. Porque se alguém é para ser adorado de alguma forma, honrado de alguma forma, essa pessoa ou é meu pai, que é o patriarca dessa casa, ou é o meu irmão mais velho. Eu não nasci para isso. Ele podia simplesmente falar: ó, dei uma de doido, tive um sonho lá, mas não tem nada a ver comigo. E sabe, deixa eu te dizer uma coisa, talvez você diga que você ainda tem alguns sonhos meio doidos, alguns sonhos, algumas coisas que você levanta de manhã e acredita que você ainda pode viver, que você ainda que aquilo pode ainda acontecer na sua vida, mas ao mesmo tempo você diz: mas isso também não faz sentido eu viver, olha a minha idade, olha quem eu sou, olha a minha escolaridade, olha a cidade onde eu moro, olha como eu sou, olha a minha história, olha o que aconteceu comigo, não dá para renovar, não dá para viver. As pessoas olhavam para Jesus e diziam: Jesus, não dá para vir nada de bom da cidade aonde ele nasceu, não vem nada de bom, lá de Nazaré, não vem, mas José,
Na fé que ele tinha, ele acreditou que aquele sonho maluco, que ele não podia ter, que todo mundo dizia que não seria para ele, que aquela história não seria uma história que um homem como ele poderia viver, ele ousou ter fé, de acreditar que aquilo que ele sonhou, um dia poderia vir a acontecer. Sabe, irmão, a fé, ela não começa quando você tem uma doença, ou o seu familiar tem uma doença, e você precisa orar. A fé começa quando um dia você acorda acreditando que a sua vida pode ser melhor, que o seu casamento pode ser melhor, que as suas finanças podem ser melhor, mas você olha ao seu redor e diz: eu não poderia sonhar e acreditar com isso. Quem sou eu para acreditar que ainda vou viver um relacionamento feliz, se os meus pais não tiveram, os meus avós não tiveram, os meus bisavós não tiveram? Ei, deixa eu te dizer, você ainda pode acreditar, porque Deus chama as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Dias atrás no meu trabalho alguém disse para mim: eu entrei para falar com você, porque eu precisava acreditar que eu podia ser feliz, porque a minha mãe não foi, a minha avó não foi, minha bisavó não foi, minhas tias não são, a minha irmã não é. E eu profetizei sobre a vida dela falando: mas sempre existe alguém que a prosperidade e a felicidade começa por ela. Ei, irmão, você tem que ter a fé de acreditar que na sua casa e na sua família é você que vai quebrar o ciclo. O ciclo era de pobreza, para você não vai ser. O ciclo era de divórcio, para você não vai ser. O ciclo era de confusão, de doença, de mal-estar, mas para você não vai ser. A fé começa aí, você acreditando: tem mais para mim do que eu acho que eu posso viver. Se Deus me permitiu sonhar, Ele também vai me permitir realizar. E José começou assim. Só que a partir do momento que José começou a sonhar, também começaram a falar mal dele. Começaram a criticá-lo. A partir do momento que José começou a dizer que a vida dele seria diferente da de todo mundo, começaram a sentir inveja dele, e começaram a tramar contra ele. Você conhece a história? O versículo que a gente leu diz assim: certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Já não gostavam dele, e ele ainda teve a coragem de sonhar. E você conhece a história? Então, os irmãos de José primeiro tramam para matar José, mas depois um dos irmãos diz: não, acho que matar é demais, vamos dar um jeito dele ser vendido, vamos só tirar ele daqui, vamos expulsar esse menino da nossa história, da nossa vida. A gente chega para o nosso pai e fala que ele morreu, e a vida continua, e está tudo certo. E aqui é a segunda fé, ou segundo nível, o segundo passo de fé que José precisa dar. A fé de ir contra tudo e contra todos e não voltar atrás. Porque quando nós ousamos sonhar, quando Deus tem um chamado para a gente, quando algo é disruptivo, quando algo é diferente do que tudo aquilo que as pessoas ao nosso redor estão acostumadas, você vai despertar raiva nas pessoas, você vai despertar ódio nas pessoas, você vai despertar inveja nas pessoas, você vai despertar críticas.
Dias atrás eu preguei aqui, contei alguma história sobre um evento que eu fiz na igreja anos atrás. Aí o pastor Fábio falou para mim assim no final do culto: mas também você caçava problema, né? Mas também, Gustavo, pelo amor de Deus, você caçava ser odiado. Mas sabe, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Em nenhum momento que falaram mal de mim, fizeram reunião com um pastor para me tirar da igreja, quando foram até o gabinete dele falar: o problema dessa igreja é o Gustavo, em nenhum momento eu deixei de acreditar que Deus havia me chamado para algo diferente, e que esse diferente ia causar raiva, ia causar ódio, ia fazer as pessoas quererem eu longe delas, eu longe da igreja, eu longe, elas iam tentar me detonar de todas as formas. Irmão, dias atrás alguém mandou mensagem para o meu pai, falando: você já viu que o Gustavo anda postando na internet? Pessoa nem é da igreja, já saiu da igreja faz uns 20 anos, mas foi criticar. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, às vezes quando começam a criticar você, quando começam a ir contra você, quando começam a dizer que você está errado, é aí que você precisa da fé de dizer: aquele que me chamou sabe o que está fazendo. Eu não tenho que agradar ser humano, ninguém precisa concordar comigo, não precisa fazer sentido aos olhos de ninguém, eu só preciso agradar aquele que me chamou, eu só preciso ser obediente àquele que me chamou. Não faz sentido, está todo mundo falando mal, eu estou desagradando todo mundo, estão lutando contra mim, mas eu não vou ceder, eu em fé vou acreditar que aquele que começou a boa obra é capaz para cumprir, e ao final ele vai justificar todas as coisas. Sabe, essa fé que nós precisamos ter, porque em era de cancelamento, em era que todo mundo fala mal de todo mundo, em era que todo mundo se levanta para julgar, nós precisamos acreditar que o nosso Deus é conosco, e não dar passos para trás. Sabe, nós temos às vezes uma visão errada da vontade de Deus, nós temos uma visão errada das promessas de Deus, e nós temos uma visão errada sobre a fé. Nós acreditamos que quando Deus está no negócio, tudo vai dar certo, todo mundo vai concordar, todo mundo vai amar, todo mundo vai elogiar, todas as coisas vão cooperar para o bem, e tudo vai ser mil maravilhas, um algodão doce celestial, em que você vai pulando nas nuvens. Mas, irmão, é ao contrário. Quando você vê que tem muita perseguição, muita crítica, muita gente falando mal, muita gente dizendo: isso daí que você está fazendo não faz sentido. Irmão, aí é que você tem que continuar e acreditar: se estão contra mim, é porque Deus está ao meu favor, é porque algo ainda vai acontecer. Então acredite nisso. O primeiro passo da fé é você acreditar que há coisas que não parecem que são para você ou possíveis para você, mas e o segundo passo é continuar acreditando, mesmo quando tudo parece que está desfavorável, estão lutando contra você, e pior, parece que estão vencendo, mas você ainda acredita: eu estou no vale, mas eu estou no processo, eu posso estar por baixo agora, mas a história ainda não acabou, e aí, antes do topo, vem o vale, e tudo vai dar certo no final, no nome de Jesus. Porque senão, na hora do vale, a gente volta atrás. A gente pede desculpa: não, desculpa por ter sonhado aquilo, eu vou devolver a minha túnica, eu vou dar para você, eu só quero voltar para casa e ficar tranquilinho. Mas não é assim. O segundo passo da fé é ir contra tudo e contra todos, é ir sem ninguém acreditar em você,
é sem ninguém concordar com você, é ir sem ninguém achar que o que você está fazendo é certo, mas você acreditar, eu tenho uma palavra, e se eu tenho uma palavra, Deus vai cumprir no final. E aí a história de José continua. José é levado para o Egito, vendido como escravo. José é preso. José vive algumas circunstâncias ruins. Mas acontece um momento de José, que agora José pode dar a volta por cima. Ele é inteligente, ele é sábio, Deus está com ele, então ele é colocado na casa de Faraó, ele é colocado na casa, aliás, de Potifar. E você conhece a história? A mulher de Potifar começa a dar em cima de José. E José está vivendo o melhor momento da vida dele até então. Ele nem acreditava que aquilo podia acontecer com ele. José está no topo, está estourado, está bombando, está hypado, como dizem por aí. E aí, ele está longe de tudo, está longe de casa, está longe, está olhando e falando assim, ah lá, quem te viu, quem te vê, hein, Josézão? Ele devia olhar no espelho e falar, é isso aí. Mas aí, a mulher de Potifar dá em cima dele. E aqui, irmão, é o terceiro passo da fé. Porque nas nossas vidas, nós vamos receber convites, que são convites para a gente dizer não. Nós vamos receber propostas, que são propostas para a gente dizer não, mesmo que quando a gente diga não, isso não seja bom para a gente. José podia ter dito sim, José podia ter se tornado amante daquela mulher, as coisas podiam ficar ali às escondidas. Hoje eu estava assistindo a um programa que falava sobre uma mulher que foi 30 anos amante de um homem, sem ninguém saber. Então dá para fazer umas coisas erradinhas, escondidinho, para manter a posição, para manter o lugar, para manter a bênção de Deus. A gente continua aqui, a gente faz aqui erradinho, só para manter. Mas aí José, ele tinha que decidir entre continuar com a bênção, ou ser fiel ao caráter dele, e fiel a Deus. E nas nossas vidas, todos os dias, nós recebemos propostas e tentações, que nós podemos falar, eu vou ser fiel aos meus instintos ou fiel a Deus? Eu vou ter a fé de dizer não e saber que por dizer não eu vou ser expulso, eu vou ser excluído, eu vou ser injustiçado, mas sabendo que a minha fé em Deus e a minha obediência a Deus é maior do que qualquer manjar que é me oferecido, ou eu vou negar a fé e vou negar ao meu Deus para continuar com aquilo que eu tenho. São propostas no trabalho, são pequenas respostas que você quer dar para o seu cônjuge, são situações que você quer fazer um pouquinho errado, porque está todo mundo fazendo um pouquinho errado, sabe? É engraçado, eu faço algumas coisas que são estranhas, a Tayane fala assim, você é meio estranho, porque normalmente eu dou seta no carro, quando não tem ninguém na rua, e eu dou seta. A gente estava numa estrada de terra,
meia-noite, e eu estava dando seta para entrar à direita. Ela falou, você está dando seta por quê? Eu falei, porque o certo é o certo, tem que dar seta para falar que a gente vai entrar. Pode parecer bobeira, mas irmão, sabe o que é fé? É você fazer o certo, porque é certo, porque agrada a Deus, porque você vai ser celebrado pelo Senhor, porque você vai ser conhecido no céu, e não importa se aqui as consequências de fazer o certo, será você ser excluído, será você ser demitido, será você ser abandonado, rejeitado, deixado, injustiçado, não importa, o certo é o certo, mas sabe quem continua fazendo o certo pelo certo? Quem tem fé, quem acredita que aquele que começou a boa obra, novamente eu digo isso, é fiel para cumprir, porque José ele devia se lembrar, olha, eu já sonhei, já fui odiado, já falaram que iam me matar, mas desistiram, me venderam como escravo, eu achei que eu ia ser um escravo qualquer, mas agora estou na casa de Potifar, mas agora eu posso então de novo ter fé e não aceitar isso que está acontecendo, porque eu sei que o Deus que cuidou de mim continuará cuidando da minha vida. Ei, eu quero profetizar isso na sua história. Pode dizer não, pode se negar, pode continuar vivendo os princípios de Deus, mesmo que isso te leve desvantagens hoje, mas o Deus que você serve vai honrar você ao final da sua história. E aí aconteceu, deu ruim para José, de novo. A mulher de Potifar acusa José de coisas que ele não fez. Não tinha câmera. E uma coisa que a gente vai aprendendo com a justiça ou com as pessoas, é que, irmão, elas acreditam no que elas querem, tá? Você dá a câmera, ela vai falar assim, foi montagem. Elas acreditam no que elas querem acreditar. Se alguém decidiu que você é pilantra, você é pilantra. Você está pregando, a pessoa vai falar assim, ó, está pregando porque é pilantra. Você para de pregar, perdeu a fé, pilantra, sempre soube. Quem não gosta de você, não vai gostar de você. Aí, Potifar acredita na mulher, aquela coisa, e José vai para prisão. E na prisão acontece uma coisa. José é esquecido. E José precisa ter fé de que mesmo esquecido, Deus não se esqueceu dele. Porque a prisão é aquele momento da nossa vida, irmão, que não acontece nada. Você só está na prisão. A prisão não precisa ser uma prisão física. A prisão pode ser simplesmente aquele momento em que os dias passam e eles parecem todos iguais. E você diz, Senhor, será que ainda vai acontecer alguma coisa? Senhor, será que alguém ainda vai lembrar de mim? Senhor, como disse o profeta, do que foram feitas as suas promessas e as suas palavras? Esse é o momento que a gente pode chamar de prisão de José, ou para os pentecostais de deserto. Porque no deserto é tudo igual, todo dia igual, a mesma areia, a mesma duna, o mesmo calor, a mesma fome, a mesma sede. Você olha para o lado, vê deserto para frente, vê deserto para trás, vê deserto para os lados, e você se sente esquecido. Mas no processo das nossas vidas, nós vamos precisar da fé
que acredita que mesmo quando ao nosso redor não parece que está acontecendo nada, e de que além de sermos injustiçados, nós ainda estamos esquecidos, o Senhor não nos esqueceu. Porque é nesse momento, uma coisa que está acontecendo por aí, mas essa pessoa merece, todo mundo merece. É nesse momento que a gente quer fazer uma delação premiada na prisão e falar assim: como que eu faço para sair daqui? Como que eu faço para sair desse negócio aqui que não está bom para mim? E é nesse momento que a gente começa a falar assim: se Deus me esqueceu, eu acho que não vale mais a pena servir a esse Deus. Tem um jeitinho errado de sair daqui? Tem um jeitinho de me liberar daqui? Tem alguma forma de eu sair desse deserto mais rápido? Eu lembro quando eu já contei isso. Irmão, quando eu era criança eu era meio doido. Não, mas oração, sei que eu tenho vergonha de falar. Não, eu vou falar para você, eu já falei aqui. É que ela é tão escandalosa, que tinha vez que eu falava assim, que eu queria entrar na internet, lembra da internet, de escada? Meia hora para entrar. Eu peguei uma parte ainda dessa fase, e às vezes a internet não queria entrar, e eu queria entrar no MSN, para ficar conversando com os meninos da escola, e eu falava: Senhor, faz essa internet funcionar. Mas às vezes eu falava assim: mas Senhor, deixa eu orar, sei lá, para outro lado também. Buda, faz essa internet funcionar. Alguém faz essa internet funcionar. Às vezes a gente é assim nas nossas vidas, irmão. No silêncio, no deserto, esquecido, a gente começa a procurar outras alternativas que não sejam a Deus. Nós começamos a procurar o banco, nós começamos a procurar o agiota, nós começamos a procurar sei lá o que, nós começamos a falar assim: olha, se eu estou esquecido aqui, se já faz tempo que nada faz, que nada está acontecendo, eu mesmo vou lá agitar essas águas e tentar fazer esse tanque de Betesda funcionar de alguma forma. Mas José, ele teve a fé para se manter fiel, acreditando: eu estou aqui, mas eu vou sair daqui. Eu estou aqui, mas eu não estou esquecido. Pode um pai se esquecer de um filho, a mãe abandonar o filho, mas o Senhor jamais esquecerá daqueles que amam a Ele. O Senhor jamais me esquecerá. Ei, estar escondido debaixo da terra, esperando e sonhando com o dia de que você vai florescer, não significa estar esquecido por Deus, só significa que você está escondido, esperando o momento de florescer. A semente ainda está lá, e a semente está acontecendo alguma coisa. Eu quero profetizar isso sobre você. Parece que não está acontecendo nada, mas a semente vai florescer. E a gente precisa ter fé, para não perder a fé enquanto nada acontece, para não achar que essa coisa de Deus é bobeira, para não acreditar que essa coisa é aleatória, que nem precisa de Deus, as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer e ponto final. Não, é nesses momentos que nós precisamos ter fé e acreditarmos nas nossas vidas. Está tudo parado, mas o Senhor se levantará ao meu favor. E o Senhor se levanta na vida de José. Alguém lembra de José e fala: quando eu estava lá na prisão, tinha um homem bom, hein? Bom. Esse é bom. Tem seguidor no Instagram? Não tem, mas é bom. Tá famoso? Não, mas menino é bom. Acho que o Senhor tinha que dar uma chance para ele.
E aí, José é chamado, José interpreta os sonhos de Faraó. Faraó gosta muito de José, o coloca como governador. Tem os anos das vacas gordas, os anos das vacas magras. E um dia, José se depara com uma família se dobrando diante dele e pedindo um favor a ele. E quando ele olha, e essa talvez seja a fé mais difícil, quando ele olha, são os que duvidaram de mim, são os que me traíram, são os que me venderam, são os que me odiavam. A Bíblia diz até que o próprio pai e mãe de José ficaram assim ressabiados com o sonho dele, tipo, tá se achando esse moleque, hein? E aí José tem uma fé que a gente precisa ter todos os dias. Vocês me fizeram mal, mas Deus transformou o mal em bem. Eu perdoo e abençoo vocês. E foi para esse momento que Deus me colocou aqui. E eu não ligo para o que vocês fizeram para mim. Eu estendo a minha misericórdia, a minha graça sobre a vida de vocês. Se levantem. Eu sou família de vocês. Eu amo vocês. E vou falar lá com o chefe para dar uma terra bem legal para vocês. E eu vou abençoar vocês. Porque só faz isso quem tem fé. Quem diz, eu prefiro agradar a Deus do que agradar aos meus sentimentos. Eu prefiro agradar ao Senhor. Eu prefiro ser cheio da presença do Senhor do que pagar o mal com o mal. A fé de acreditar que tudo aquilo que aconteceu com ele não foi para ele olhar no final e dizer, quem te viu na prova vai te ver. Não, a fé que diz, vocês me viram na prova, minha vitória tem sabor de mel, mas tem mel para vocês também. Tem perdão para vocês, tem graça para vocês, tem bênção para vocês. E isso me emociona, porque eu acho que falta essa fé nas nossas vidas. Tá todo mundo querendo a fé, nasci para vencer, conquistar e jogar na cara minha Porsche na frente do meu vizinho. Mas José tem um último passo de fé. Quer dizer, tá vendo a piscina que Deus me deu? Pode vir nadar, é tudo nosso. Fique de pé. Para que serve a fé então? Ao final das contas, para que você cumpra o propósito de Deus na sua vida. O propósito de Deus na vida de José é que ele fosse levantado no Egito para continuar abençoando Israel. Você tem um propósito na sua casa, no seu trabalho,
na sua vida profissional, como esposa, como marido, como filho, em ministério, e você vai passar por todos esses testes da fé. Mas a fé verdadeira, ela não faz só você chegar no posto de gasolina. Ela te faz chegar ao final, cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Feche seus olhos. Pai, nós estamos diante da Tua presença. Que nós tenhamos a fé de José, a fé que acreditou, a fé que foi contra tudo e contra todos, a fé que se manteve fiel aos princípios, mesmo quando tudo dizia para não ser, a fé que se manteve acreditando, mesmo quando esquecido, mesmo quando no silêncio, mesmo quando as circunstâncias não mostravam nada a favor, e a fé de que quando o Senhor nos levanta, nós não somos levantados para o nosso próprio prazer e por vingança, nós somos levantados para que pessoas sejam resgatadas, pessoas sejam curadas, pessoas sejam transformadas, pessoas sejam abençoadas. Senhor, é essa fé que nós queremos. E Senhor, eu profetizo, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos. Senhor, esse filho que está no silêncio de Deus, que ele continue acreditando que o Senhor está ao lado dele. Senhor, o Teu filho que está no momento em que ele pode aceitar os manjares, mas Senhor, que ele seja fiel e prossiga na palavra que o Senhor deu a ele, e acreditando que o Senhor é que sustenta. Espírito Santo de Deus, para o Teu filho que está nesse momento vivendo lutas contra tudo e contra todos, que ele não desista, que ele não desanime, Senhor, que ele ande em fé, rompendo em fé, avançando, quebrando as barreiras, quebrando as muralhas, Senhor, mesmo que todos lutem contra ele, mesmo que ninguém entenda, mesmo que todos chamam ele de louco, ela de louca, mas que ela se mantenha em fé e fiel. E Senhor, aqueles que ainda nem começaram o propósito, porque ainda não acreditam que são capazes, Senhor, eu ministro identidade de filho, identidade, Senhor, de quebra de maldição, quebra de ciclos, uma identidade de prosperidade, de família abençoada, de casamento abençoado, de sentimentos abençoados, ser uma identidade de alegria, de paz, de gozo no Espírito Santo, porque o Senhor nos chamou para grandes obras, o Senhor nos chamou para grandes coisas. Basta que a gente tenha fé e aceite que isso também é para nós, não importa de onde viemos, não importa o nosso passado, não importa a nossa família, não importa o histórico, nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e se o Senhor nos chamou, não há quem possa fechar a porta, porque o Senhor nos chamou, e nós vamos viver de glória em glória. Então, Senhor, eu ministro nessa noite ousadia, eu ministro, Senhor, nessa noite ousadia, eu ministro, Senhor, nessa noite coragem, eu ministro, Senhor, nessa noite de novo ousadia e coragem para sonhar mais, para acreditar mais, para levantar, Senhor, acreditando que algo vai ser diferente do que sempre foi, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.